Olá, queridos, graças a paz, tudo bem? Estamos voltando. Tivemos um probleminha com a nossa internet aqui. Infelizmente, a nossa internet em Itabaiana não é boa. Infelizmente, a nossa internet aqui em Itabaiana não tem estabilidade. Infelizmente, é algo que a gente tem que ser sincero e verdadeiro. E a gente precisa, às vezes, contratar uma internet dedicada de Aracaju para chegar em Itabaiana. E é uma complicação enorme para que a gente possa conseguir, de fato, fazer a nossa live acontecer. Só para deixar registrado, a gente tem o número hoje do pensamento 32 de 43. O tema é o poder da ressurreição, tá certo? Então, é uma luta de verdade para que a gente possa ter uma internet proveitosa aqui dentro de Itabaiana. E eu não sei até onde você estava nos acompanhando. Eu vou aqui mais uma vez convidar as pessoas. Nós vamos voltar. Eu vou convidar mais uma vez as pessoas aqui do lado aqui. Aqui tem do seu lado direito, embaixo, tem um aviãozinho. Gente, o ensino de hoje é importantíssimo, maravilhoso, extraordinário. Preciso muito que você possa pegar junto com esse ensino. Eu sei que vai lhe ajudar demais, demais. Eu sei que você vai crescer bastante nessa manhã, tá certo? Eu quero pedir a você que você pegue junto comigo aqui nessa manhã, convidando o máximo de pessoas, principalmente agora que houve uma queda, acaba o pessoal se desligando, eu entendo. E nesse aviãozinho aqui do lado direito, aqui embaixo, nós temos uma possibilidade de convidar pessoas. Eu queria que você convidasse o máximo de 5 pessoas, pelo menos 5 pessoas, você pudesse estar fazendo isso. Deixa eu falar outra coisa. Você que está nos assistindo pelo review agora, começou agora a assistir pelo review, não o pessoal que está... O pessoal está perguntando, Itabaiana terá uma pista de pouso? Rapaz, amém. Eu tô querendo primeiro pôr internet com qualidade. Vamos lá. Eu queria falar com vocês sobre... Vamos lá. Vamos orientar aqui nossa mentalidade aqui. Vamos lá. Então, o número do pensamento hoje é o 32 de 43. Eu queria que você convidasse o máximo de 5 pessoas aqui agora, do lado direito. E você que está nos assistindo pelo review, nós temos compartilhado essa live lá no YouTube. No YouTube nós temos a possibilidade de você poder ver essa live de novo. Nosso YouTube é Joselito Rezende, tá certo? Eu vou colocar até aqui embaixo, Joselito Rezende. Joselito Rezende é o nosso YouTube. Então, se você for lá no Joselito Rezende, você vai ver lá. Então, eu queria muito que você pudesse ir lá no nosso YouTube e você poder assistir. Você que começou agora a assistir pelo review, não agora ao vivo, mas você que está assistindo pelo review, eu quero muito que você possa procurar lá, tá certo? E vai ser desse jeito. De fato, Davi, a gente está procurando, né? Para que tenha tanto uma pista de pouso, como também nós tenhamos um hotel aqui com qualidade. Nós precisamos aqui em Itabaiana, com urgência, de um hotel com qualidade e de uma pista de pouso. Nós temos perdido muitas coisas para outras cidades, infelizmente, né? Mas nós estamos orando e intercedendo para que o poder público possa se manifestar e correr atrás mesmo do desenvolvimento de Itabaiana, fazendo coisas que possam ajudar a Itabaiana a desenvolver e avançar. Amanhã mesmo nós vamos receber um grupo de americanos aqui e nós sempre temos essas dificuldades, por assim dizer, né? Então, vamos lá. Então, nós estávamos falando sobre João da Silva Sauro. Vamos de novo falar sobre isso, porque isso tem que ser explicado com muito cuidado, porque pessoas podem se ferir, pessoas podem se machucar, pessoas podem achar que nós estamos desvalorizando a sua dor, desvalorizando o seu sentimento, desvalorizando a sua história,
ou desvalorizamos seus traumas. Então eu tenho aqui João da Silva Sauro. João da Silva Sauro, ele carrega em si um trauma do passado. Ele foi molestado sexualmente pelo seu padrasto, ele foi espancado pelo seu padrasto, ele foi feito de semi-escravo pelo seu padrasto durante a sua infância, e ele carrega esses traumas, em que a própria esposa dele não sabe, em que os filhos não sabem, em que ninguém sabe o que esse homem passou. E ele hoje, ele tem uma série de complexos, síndromes, traumas manifestados através de gatilhos, porém dentro dele existe toda uma história complexa. Ele um dia decide, ao ouvir o Evangelho de Cristo, ao ouvir a palavra de Deus, confiar no pastor. E ele vai até o pastor. Quando ele chega até o pastor Joselito, ele abre todo o seu passado, ele diz tudo o que ele está sentindo, ele diz tudo o que ele está passando. E aí ele vem e é apresentado. Agora Miss Quiz está sendo uma metáfora ou um símbolo de que é apresentado para ele o Evangelho da Graça. Quando ele é apresentado o Evangelho, achar que, não, olha, o Evangelho da Graça é algo que talvez seja muito simples para resolver todo o meu problema, e ele não entende que o Evangelho da Graça não é só o Evangelho da Graça, mas tem com ele o Espírito Santo, uma pessoa que vai nos ajudar, e essa pessoa vai nos ajudar a sermos libertos. Porém, João da Silva Sauro, ele começa a dizer: pastor, o senhor não está entendendo, o meu problema é muito profundo, o meu problema é muito grave, o meu problema é muito aterrorizante, o meu problema é abismal, ele é um problema monstruoso e o senhor não está entendendo. E eu estou dizendo para ele: você que não está entendendo, eu tenho a solução, é o Evangelho da Graça. E aí eu tento apresentar para ele o Evangelho da Graça, porém ele continua dizendo: eu tenho um problema, esse problema é muito sério, e eu não consigo sair desse problema. Eu digo: eu sei que você não consegue sair desse problema, por isso eu estou lhe oferecendo o Evangelho da Graça. E aí ele continua se apegando a isso. Primeira pergunta: esse trauma é verdadeiro? Sim. A história dele é verdadeira? Sim. A dor na vida dele é verdadeira? É. Se eu pegar, como eu estava falando outrora, você que estava me ouvindo, se eu pegar esse homem, levar ele para uma ressonância magnética, começar a falar do passado dele, começar a falar do pai dele, durante a ressonância magnética, ou durante até a tomografia, as áreas do cérebro dele que promovem dores serão ativadas, assim como alguém que tem um câncer terminal que tem que tomar morfina. A dor social é tão verdadeira quanto a dor física. Então, nesse momento, a gente vai ver que o que ele está passando é uma verdade, não é uma mentira. Entretanto, mais uma vez eu digo para João da Silva Sauro: eu tenho a solução, e a solução é o Evangelho da Graça. Só que João, ele continua dizendo: pastor, eu tenho um problema, esse problema é muito sério, muito grave, muito poderoso. Então, a partir do momento, escute isso, preste atenção nisso e entenda isso. A partir do momento que você tem um problema verdadeiro e real, forte, e é apresentado para você uma solução, mas você continua se apegando ao problema, e você se agarra ao problema, esse agarro aqui se chama desculpa. Você está criando agora uma desculpa. Desculpa não é mentira. Desculpa não é uma farsa. Desculpa não é porque você quer reviver isso. Não confunda o que eu estou dizendo, não confunda o que eu estou falando, porque às vezes a gente vai pregar sobre isso e as pessoas acabam confundindo tudo, dizendo: o senhor sabe o que eu não estou passando, aquela coisa toda. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que eu não sei o que você está passando. O que eu estou dizendo é que a partir do momento que você tem um problema, é oferecida uma solução, mas você continua se agarrando ao problema e dizendo que não consegue, você está tendo agora uma desculpa. Porque diante do Senhor, nenhum problema deixa de ser resolvido. Todos os problemas, repito, todos os problemas podem ser resolvidos pelo Evangelho da ressurreição, o Evangelho da graça. Entretanto, o Evangelho da graça, o Evangelho da ressurreição, ele tem duas partes. Ele tem a cruz e a ressurreição. Nem a gente pode desprezar a cruz, também a gente não pode só ficar na cruz.
E a gente não chega na ressurreição sem passar pela cruz. E hoje nós estamos lendo, né, o tema de hoje é o poder da ressurreição. Hoje o número do pensamento é o 32 de 43. Nós estamos lendo Filipenses capítulo 3, versículo 10, que explica o seguinte: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. O que ele está dizendo? Alguém pagou um preço, alguém teve aflições, para que você tivesse a virtude da ressurreição. A ressurreição é acessada através da cruz. Então, vamos lá de novo. João da Silva Sauro, ele tem um problema. Esse problema se localiza agora dentro, faz parte do ego dele. Então, nós temos pessoas que nós conhecemos que são ignorantes, vaidosas, orgulhosas, arrogantes, soberbas, e tudo isso muitas vezes pode ser uma fortaleza, tudo isso pode ser uma proteção. O orgulho, na verdade, na maioria das vezes, é uma proteção, é uma fortaleza de proteção, e que está inflando o ego. O ego, ele é inflado, o ego, ele é insuflado. O ego é a parte emocional que fala somente do eu. Quando você só trabalha com o seu eu sofri, eu tive isso, eu tive aquilo, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou desse jeito, eu penso assim. O nome disso é egocentrismo, ok? Egocentrismo. Esse ego insuflado por meio de uma verdade, repito, por meio de uma verdade, ninguém está dizendo que é uma mentira, precisa ser furado, precisa morrer. E essa morte se dá na cruz. Por isso que Jesus disse: toma a tua cruz em mim, segue. Então você precisa morrer em Cristo para ressuscitar com Ele. O que é morrer em Cristo? É matar todas as suas verdades. É deixar para trás a sua história de dor, a sua história de agressão, a sua história. Por isso que Paulo diz: deixando para trás as coisas que passaram, avancemos para o prêmio da soberana vocação. É por isso que Paulo dizia: eis que estou olhando para o autor e consumador da minha fé, e eu estou correndo a minha carreira, me desvencilhando, não só de pecado, mas de tudo aquilo que me atrapalha. O ego está atrapalhando? Eu me desvencilho. O meu passado está me atrapalhando? Eu me desvencilho. Um trauma do passado está me atrapalhando? Eu me desvencilho. Pastor, e é assim, automático? Não, ninguém está dizendo que será automático. Eu estou dizendo que você vai mergulhar em Deus, pedir ajuda ao Espírito Santo, mas a primeira coisa que você vai ter que fazer é: eu não aceito mais essa situação, eu não vou mais usar isso como desculpa, eu não vou mais deixar de crescer, eu não vou mais deixar de fazer as coisas acontecerem, eu simplesmente vou querer fazer a coisa acontecer, eu vou querer fazer a coisa avançar. Então é sobre isso que eu quero falar com você. A Bíblia diz que nós temos acesso à virtude da ressurreição. E o que é que nós temos direito na ressurreição? A ressurreição, primeiro, ela precisa ser conhecida. Como eu disse a você, você mata o seu ego, você mata o seu passado, as suas dores, tudo mais, você mata lá atrás, você mata na origem, você mata no início, você mata lá, daquele jeito, lá no início, você mata, para que você possa viver a ressurreição, para que você possa viver o direito da ressurreição. A ressurreição tem liberdade, a ressurreição tem prosperidade, a ressurreição tem amor, a ressurreição tem cura, a ressurreição tem saúde divina, a ressurreição tem eternidade, a ressurreição tem filiação, a ressurreição tem aceitação, a ressurreição tem você fazer parte da família de Deus, a ressurreição tem um pacote extraordinário, a ressurreição tem algo poderoso que tem e é dado para você através do vivo caminho que é Jesus Cristo e o seu sangue. Então, eu quero dizer para você, eu quero passar para você que você precisa
hoje, urgentemente, entender que você tem o direito à ressurreição. Mas você precisa matar na cruz todo esse passado, todos esses obstáculos, tudo isso que impede a você. Você tem que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, acaba hoje, eu deixo hoje, eu não aguento mais, eu não suporto, eu não tenho força, eu preciso entregar para o Senhor tudo isso, A, B, C, D, F, G, H. Eu preciso entregar tudo para o Senhor e eu preciso agora desfrutar da sua ressurreição. Quando você morre em Cristo, e quando a gente fala morrer em Cristo, é aquela pessoa que dizia antes: eu não consigo perdoar, e agora vai conseguir. É aquela pessoa que dizia: eu carrego um trauma X contra uma pessoa, e você vai se destraumatizar, por assim dizer, e você agora vai começar a amar os seus inimigos, porque na graça você pode amar o seu inimigo. Na graça você pode sim orar pelos seus inimigos, orar por aqueles que te odeiam, orar por aqueles que não querem nada com você, ou que lhe fizeram mal. Você pode abençoar essas pessoas, não reagindo mal pelo mal, mas bem dizendo: receberás uma bênção por herança. Para isso mesmo foi chamado, 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Então você tem esse direito, você tem essa condição, essa capacidade, não na sua força, mas na graça de Deus. A graça de Deus que se manifesta pela ressurreição. É a ressurreição que vai fazer com que você tenha acesso a uma cura verdadeira, transformação verdadeira, uma filiação verdadeira. Você não se sente mais órfão, abandonado, você não se sente mais que está sozinho. Você hoje tem, de fato, uma companhia dada por Deus. Então, você não precisa mais continuar, com sintomas, síndromes. Você não precisa mais continuar com isso. Você precisa ter acesso àquilo que o Senhor promoveu para você na cruz, e da cruz você partir para a graça. A graça é o evangelho da ressurreição. Na ressurreição você encontra virtudes, você encontra resposta. E eu quero dizer para você que isso é importante. Pastor, sobre perdão, perdoando, eu tenho que conviver com a pessoa? Não. Uma coisa é perdoar, outra coisa é confiar. Uma coisa é perdoar, outra coisa é confiar. Entretanto, quando eu falo do nome dessa pessoa para você, eu digo: X pessoa, o que você sente? Se você sente ressentimento, você ainda não perdoou. Você não precisa andar com aquela pessoa, mas se ainda promove dentro de você algum tipo de dor ou ressentimento, você precisa aprofundar esse perdão. O perdão muitas vezes são camadas, certo? Às vezes a gente não ensina muito bem, às vezes as pessoas não ensinam muito bem o que é o perdão. O perdão é como uma cebola, ela tem camadas, e existem camadas mais profundas de um perdão, principalmente quanto mais profundo foi o machucado. Então, o perdão, ele é liberado, e começa a primeira camada pela confissão. Pastor, estou sentindo raiva, tristeza, estou me sentindo ainda mal com a pessoa. Você começa a confessar: eu perdoo Beltrano, eu perdoo Beltrano, na graça de Deus, pela força de Cristo, pelo amor do Senhor, eu perdoo Beltrano. Você ainda está sentindo aquilo ali, óbvio que você está sentindo, mas você já começou a ter a primeira camada e você começou a apontar para aquilo dali, tá certo? Então hoje o pensamento foi esse, de você largar esse ego, você largar essa dor, você entender que você não pode estar se apegando a isso, diante da proposta da graça do Senhor, e pela fé você pode viver a sua cura, você pode viver uma nova vida, e você pode fazer isso mergulhando em Deus. Esse é o evangelho da ressurreição, esse é o evangelho da graça, que é acessado pela fé, tá certo? Eu quero fazer a nossa confissão, depois o nosso print e a nossa oração, tá bom? Então a nossa confissão de hoje é: o poder que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos é o mesmo que está por detrás da minha autoridade. Amém? Vamos confessar isso? O poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, é o mesmo poder que está por detrás da minha autoridade. É o mesmo poder que está por detrás da minha autoridade. Há uma ressurreição. Há uma ressurreição que pode ressuscitar dentro de você a paixão, o amor, pode ressuscitar a cura, os sonhos, pode ressuscitar tudo dentro de você. Que Deus abençoe você,
que você tenha um dia maravilhoso, que você possa multiplicar essa live para mais 5 pessoas. E eu quero pedir a você essa ajuda mesmo, para que a gente possa crescer essa comunidade. E agora nós vamos fazer o nosso print e você poder multiplicar, tá certo? Printa aí, o nosso pocket já está disponível no nosso Instagram da igreja. Você pode também procurar essa mesma live lá no meu Instagram, Joselito Rezende. E também você pode procurar essa live daqui a pouquinho lá no nosso YouTube, Joselito Rezende. Você pode baixar, você pode deixar offline, né? E eu sei que vai ser uma grande bênção, tá bom? Que Deus abençoe você. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer por esse dia maravilhoso, dia poderoso, dia cheio da graça, do favor, da unção. Em nome de Jesus, eu quero declarar a bênção de Deus sobre os meus irmãos. Quero dizer que eles estarão um dia cheio da tua graça, da tua ressurreição, do teu poder, que é vigente. Em nome de Jesus, eu te amo, te louvo, te agradeço. Eu declaro a tua bênção sobre eles. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ótimo dia, um dia poderoso, cheio da graça de Deus. Existe o poder da ressurreição e lembre disso.